Bom dia, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença. Agradeço a organização do congresso, desse encontro, na pessoa do Ricardinho e de todos aqui, dos bastidores. Agradeço também a família do Júnior, que carinhosamente está hospedando a minha filha Cristiana. Agradeço também os músicos, Sérgio e Marlene, especialmente porque tocaram a Alma das Andorinhas, que eu tinha comentado antes com eles, que é uma música do Cabete. Eu gosto muito das músicas todas, especialmente a do Cabete. E estou muito feliz de estar aqui em Araçatuba com vocês, É um verdadeiro encontro, não só de almas, de corações, mas também um encontro para que a gente estude. E uma coisa que eu venho fazendo há muitos anos é estudar o que eu chamo a questão espiritual dos animais. Questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Até eu vou contar uma coisa interessante para vocês que eu já contei para alguns. Eu fui convidado há um tempo atrás para fazer uma palestra sobre os animais lá no sul do Rio Grande do Sul. O Dr. Sérgio Lopes, que escreveu comigo esse livro do Cérebro Triuno. Bem, eu comecei a palestra lá dizendo assim, que na realidade eu coloquei esse termo questão na capa de um dos meus livros, porque questão quer dizer matéria em discussão. Porque, apesar de eu ter perguntado muitas das coisas para mim mesma e para a doutrina espírita, a maior parte das perguntas ainda estava sem resposta, então eram questões. Bom, acabei a palestra, nós fomos jantar, um dos companheiros lá da equipe do Dr. Sérgio Lopes, brincando, disse assim, Sérgio, eu quero meu dinheiro de volta, porque você fez uma propaganda enganosa da Ervênia. Quando ele me anunciou que eu ia fazer palestra lá, ele disse assim, pergunte o que quiserem, porque é tudo dos animais, tudo dos animais. De repente eu cheguei lá e comecei a palestra dizendo que a gente mal sabe o que já sabe, Porque a maior parte das coisas relacionadas aos animais dizem respeito a questões. Então, meus amigos, eu sou espírita de berço, graças a Deus, eu sou médica veterinária. E quando eu fui para São Paulo estudar a faculdade, lá na faculdade, eu fiquei assim surpresa de ver como os animais sofrem, Porque lá em Itobi, na minha cidade, um dos meus avós tinha chácara, criava galinha, criava porcos, tinha cavalo. A minha mãe foi professora de fazenda, convivi com esse meio, digamos, rural. Mas eu não sei se na minha ingenuidade de criança, de adolescente, eu não me dava conta de como os animais sofrem. Quando eu cheguei na faculdade, no ambulatório, e vi chegarem animais politraumatizados, animais com infecções, com traumatismos, com parto distóxico, eu comecei a me perguntar, mas por que os animais sofrem assim, Aliás, uma pessoa ontem me parou ali na descida perguntando exatamente isso. Eu disse, olha, a gente ainda está estudando, mas temos algumas dicas, Então, o que eu trago para vocês hoje, meus amigos, é isso aqui, olha. Esse tema, Chico Xavier e seu amor pelos animais. Olha, falar de Chico Xavier não é Bacelli, não é Bacelli. Porque a gente pode falar o que quiser, várias pessoas, nunca vamos esgotar o que foi Chico Xavier e a obra de Chico Xavier. Eu fico, como já disse o Décio aqui, com uma certa inveja, no bom sentido, de quem conviveu com Chico Xavier. Porque eu conheci Chico Xavier através da doutora Marlene Nobre, que conviveu com ele diariamente durante 6 anos. Porque não por outra razão, ela foi fazer a faculdade de medicina onde? Em Uberaba, Então ela conviveu com o Chico durante todo o período de faculdade. E eu convivi com a doutora Marlene muitos anos, viajei com ela, e nas viagens especialmente longas, ela contava casos e casos de Chico Xavier. Muitas das coisas que eu vou contar aqui para vocês hoje, são dessas viagens que eu fiz com a doutora Marlene. Mas eu não me aguentei, meus amigos, e eu coloquei aqui algumas coisas, me referindo a Chico Xavier. Quando eu li esse primeiro livro de Chico, Parnaso de Além-Túmulo, eu fiquei assim impressionada, porque era a primeira obra dele,
em 1932, ele tinha só 22 anos, ele tinha uma formação intelectual muito restrita nos primeiros anos da escola. Ele psicografou 56 poetas com seus estilos próprios, mais de 200 poemas, e sofreu crítica literária severa. Eu me lembro de uma das reportagens em que um crítico literário daquela época era Agripino Greco, que era assim tremendamente feroz. Ele faz uma análise dessa obra e ele conclui assim: ou Chico realmente, eu não sei exatamente o que isso significa, ou ele é um grande pasticheiro, que é uma expressão que é usada assim para dizer um grande enganador, ilusionista, né? Então a obra de Chico é uma coisa absolutamente extraordinária. Meus amigos, e eu gosto muito de pesquisar as obras de André Luiz, né? Então, através da mediunidade de Chico Xavier, André Luiz se referiu um verdadeiro repórter da espiritualidade. Trouxe para a gente muitas coisas, inclusive, por orientação da doutora Marlene, a gente começou a prestar atenção nas coisas que André Luiz trazia pela mediunidade de Chico Xavier e que antecipavam descobertas da ciência. Delas eu vou contar para vocês. Nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele declara várias vezes que a inteligência atua no citoplasma da célula e não no núcleo. Então, alguns médicos espíritas de São Paulo foram a Uberaba falar com Chico. Por quê? Naquela época da década de 1950, havia sido descoberta a dupla hélice do DNA, que está no núcleo. Então é assim, tudo que era importante estava no núcleo. O citoplasma era um gel mal conhecido. E não era possível que uma inteligência, a consciência, atuasse nesse gel. Não, teria que atuar no núcleo. Chegaram lá, diz que o Chico ficou paradinho assim, aí ele disse: não, André Luiz está dizendo que é isso mesmo. Vai demorar um pouco para a ciência confirmar essa informação. Sabe quando que a ciência começou a cuidar disso em pesquisa? Na década de 1990, com Penrose e Hameroff. De 1958 para 1990, 90 e pouco, vocês imaginem quantos anos se passaram, não é? A importância da obra de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. E ainda mais, vários médicos da Associação Médico Espírita de São Paulo e de outros núcleos do Brasil, orientados pela doutora Marlene, começaram a pesquisar através da psicografia de Chico Xavier, na obra de André Luiz, coisas muito interessantes. Por exemplo, alguns se reuniram e disseram assim: vamos fazer uma varredura das obras de André Luiz, levantar tudo que foi dito sobre a glândula pineal e confrontar com a acadêmica. Fizeram isso. Publicaram nessa revista Neuroendocrine Letters, uma revista de alto impacto de publicação. Como esse trabalho foi enviado para lá, ele foi publicado. Então, isso é um marco. E o primeiro autor, o Giancarlo Lucchetti, numa palestra, ele disse assim: com essa publicação, que foi internacional, o nome de Chico Xavier e de André Luiz já constam do PubMed, que é um dos principais bancos de dados da literatura médica e paramédica, não é? Olha a importância da psicografia de Chico. E foi com base nesse livro No Mundo Maior, de André Luiz, conversando com a doutora Marlene, que nós escrevemos esse livro, O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito. Escrevi com o Dr. Décio Iandoli Júnior, que esteve aqui ontem, e com o Dr. Sérgio Lopes, né? Então, meus amigos, toda a obra psicografada por Chico Xavier é de um valor inestimável. Por exemplo, olha, a série Reencarnação, em várias obras de André Luiz, olha, Evolução em Dois Mundos, em 2 capítulos, Nosso Lar, Libertação, Missionários da Luz entre a Terra e o Céu. Então, olha, falar de Chico Xavier é mas eu me contive e acabei caindo no nosso assunto de hoje, né? Vocês gostariam de saber algumas histórias de Chico Xavier sobre os animais? Então vamos lá. Bom, Chico Xavier e seu amor pelos animais.
Um dos casos mais comentados nos livros que falam de Chico Xavier é o caso do Lorde, que é assim. Chico e seu irmão José tiveram vários animais a vida toda. Um deles era o Lorde. O Lorde, o José já tinha desencarnado, e o Lorde, depois de alguns anos, foi ficando adoentado, foi ficando idoso e desencarnou. E o Chico, em carta de próprio punho, escrita a Vantuil de Freitas, então presidente da FEB. Aliás, vocês sabem o que é carta de próprio punho? Hoje em dia a moçada não sabe o que é, não é? Imagina na década de 50 que essa carta não tinha fax, não tinha celular, nada disso. Por exemplo, quando eu fui estudar em São Paulo, começo da década de 1960, eu escrevi a carta para os meus pais. Era uma carta de próprio punho, porque eu pegava na caneta ou no lápis e escrevia. A gente escreve, o que acontece com o punho, né? Carta de próprio punho. Então, o Chico, em carta de próprio punho, que está publicada numa obra da Sueli Caldas Schubert, chamada Testemunhos de Chico Xavier. Ela mostra essa carta e faz um relato do conteúdo da carta. Então, o Chico conta para Vantuil de Freitas que, ao desencarnar o Lorde, ele vê o José, seu irmão em espírito, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Eu paro e fico pensando, fico imaginando a beleza dessa cena, não é? E Chico ainda continua nessa carta dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Meus amigos, esse relato de Chico Xavier, que tem toda a credibilidade, ainda mais descrito pela Sueli Caldas Schubert, confirma a questão 597 do Livro dos Espíritos. Eu já vou mostrar. Mas quero mostrar antes que numa outra publicação, Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama, eles estão conversando sobre o Lorde e o Chico solta essa frase: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Então vou repetir. Esse caso de Chico Xavier confirma a questão 597 do Livro dos Espíritos. Porque eu montei essa palestra da seguinte maneira, meus amigos. Todo caso que eu vou contar, ou quase todos os casos, eu extraio um conceito dentro da obra espírita. Então vamos lá. Então o caso do Chico, esse outro livro do Ramiro Gama, traz essa questão que me perguntam sempre: os animais têm alma? O que vocês acham, hein, meus amigos? Tem, os animais também têm o seu princípio inteligente, né? O Livro dos Espíritos confirma. Dentre todas as questões que falam disso, eu elegi essa aqui, questão 597. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Vocês perceberam que eu destaquei as duas palavras, inteligência e princípio. Por quê? A primeira delas, para vocês perceberem que Kardec não está perguntando se os animais têm inteligência. O que está acontecendo aí? Ele já está afirmando: bom, já que os animais têm inteligência, essa inteligência está ligada a algum princípio. Quantos princípios existem na natureza pela criação divina? Só dois. O princípio inteligente ou espiritual ligado ao espírito e o princípio material ligado à matéria. Kardec faz uma pergunta que praticamente ele está respondendo. Porque se o princípio é inteligente, a inteligência iria se ligar a que princípio? Ao inteligente ou ao material? Não é? Então é uma resposta óbvia. E os espíritos confirmam. Então está lá embaixo, olha, sim, os animais têm uma inteligência ligada ao princípio e que sobrevive à morte do corpo físico. Esse caso do Lorde está confirmando as duas coisas. Os animais têm inteligência, está ligada a um princípio que é o espírito e sobrevive à morte do corpo físico, não é? Olha que caso bonito. Bem, como é que nós vamos entender essa questão? Basta ir ao Livro dos Espíritos, número 27,
Lá nós temos o conceito de trindade ou tríade universal. Os espíritos disseram a Kardec, só existem 3 elementos no universo: Deus, o Criador, que criou 2 coisas, o espírito e a matéria, não é? Então, o princípio inteligente dos animais, ou seja, o espiritinho dos animais, está ligado a um dos princípios, o outro é o princípio material, onde ele encarna, não é? Encarna nos diferentes corpos da matéria. Então, é bem por aí. Mas, meus amigos, nós estamos aqui na presença do nosso amigo Carlos Bacelli. E ele tem um livro que ele fez a gentileza de me mandar para São Paulo, né, Bacelli? Quando ele escreveu esse livro, ele conviveu muitos anos com o Chico. Ontem nós ficamos até 1h lá na casa da família do Júnior, ouvindo, embevecidos, os casos que o Bacelli, o Geraldinho e outras pessoas que conviveram com o Chico nos contavam, não é? Maravilhosos. Então, nessa foto que eu estou mostrando, o Bacelli diz assim, essa foto é Chico com Sálvio, um dos seus gatos de estimação. Vamos ver alguns casos do livro do Bacelli. Então vejam esse aqui, olha, um caso que é bem famoso, que é bem comentado, é o caso da boneca. A boneca era uma cachorra do casal Wicker e Zilda Batista. E a boneca, ela sempre aguardava Chico Xavier na porta quando ele ia almoçar lá, às vezes no domingo. Fazia uma festa, o Chico pegava a boneca, punha no colo, agradava, e ela tinha um comportamento todo típico. Bem, aquilo foi indo, a boneca morreu. E o casal acabou trazendo para casa uma outra fêmea, da mesma raça que a boneca, e eles começaram a perceber que ela tinha um comportamento muito parecido com o da boneca. Então, um dia que Chico Xavier estava lá com a filhotinha, então alguém perguntou, deve ser a dona Zilda, será que é ela? O que ela estava dizendo com isso, hein, meus amigos? Será que essa cachorrinha é reencarnação da boneca, né? Porque ela disse, seria ela. O Chico confirmou, mas deu uma outra versão. Sim, ela, a boneca, está aqui, mas ela está ensinando algumas coisas para essa filhotinha. Olha a sobrevivência do espírito do cachorro lá, né? Então, essa pergunta, seria ela, nos leva a perguntar, espera aí, os animais também reencarnam como seres humanos? O livro dos Espíritos também confirma, meus amigos. Olha, vamos à questão 599 do livro dos Espíritos. Aliás, acho que vocês já repararam, eu não avisei, mas vocês já devem ter percebido, tudo que eu falo sobre os animais, como tem muita questão, eu refiro à fonte. Por quê? Primeiro, porque dá credibilidade ao que eu estou falando. Em segundo lugar, quem quiser ir lá na fonte, vai ter a informação original. Vamos à questão 599 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta, a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Lá em casa, meus amigos, o último animal que nós tivemos foi uma gatinha, né, Cris? Que os meus netos chamavam carinhosamente de Branquita. Então, o que essa gata fazia? Quando eu e o Flávio estávamos sentados, às vezes, no sofá, à noite, no fim da tarde, vendo um jornal na televisão, assistindo alguma coisa, ela vinha, deitava entre nós com a barriguinha assim exposta. Quando o animal faz isso, seja o cachorro, seja o gato, de expor a face chamada visceral, ele está dizendo para você, eu confio em você. Porque esse gesto de proteger a face visceral, ele é inato em todos os seres vivos. Qualquer ser que sinta um gesto de agressão, ele abaixa a cabeça e protege a face visceral. Porque a chamada face dorsal, a pele é mais grossa, tem a parte óssea em várias regiões, aqui na parte visceral não. A região da garganta é totalmente fragilizada, a região do abdômen também. Então, quando a gata deitava assim, toda esparramada, mostrando o abdômen, mostrando a face visceral, ela estava dizendo para mim e para o meu marido, olha, fiquem sossegados, porque eu estou sossegada, porque eu confio em vocês, né? Olha que coisa mais bonita. Bem,
Então, eu me perguntava, quando ela estava deitadinha lá, eu falei, onde será depois que essa gata vai encarnar? Será que ela vai querer encarnar numa onça pintada, né? Ou vai querer encarnar no quê? Mas ela não tem esse arbítrio. A resposta é assim, não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para esse tipo de escolha, para escolher a espécie em que iria encarnar. Mas então a gente pergunta, os animais não têm livre-arbítrio? Olha a questão 595 do Livro dos Espíritos. A resposta, não são simples máquinas, porque uma noção trazida lá do século XVII, de René Descartes, dizia assim, olha, que a sensibilidade de qualquer ser é produto da alma, e só quem tem alma é o ser humano. Então os animais foram considerados seres insensíveis. Ele dizia máquinas automatizadas. Então os espíritos respondem, não são simples máquinas como supondes, mas sua ação é limitada pelas suas necessidades. Os atos da vida material, ou seja, sobrevivência e reprodução. Então os animais têm livre-arbítrio para buscar sua comida, para acomodar a cria, para fazer o seu ninho. Então ele tem livre-arbítrio em relação a atos da sua sobrevivência e do processo reprodutivo, mas não para escolher a espécie, né? Bem, na 601 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, todo esse trecho do Livro dos Espíritos é sobre reencarnação. E Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva, entenda-se pela reencarnação, como os homens? A resposta é positiva, sim. Os animais também progridem pelo processo reencarnatório. Mas vamos voltar ao caso da boneca, né? Quando então aquela pergunta, seria ela, a filhotinha seria a boneca? E Chico fala, ela está aqui a boneca, mas ensinando a filhotinha algumas coisas. E esse texto termina assim, lá no Bacelli. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem chuta hoje o dia de um animal é porque ainda não aprendeu a amar. Aliás, o próprio Gandhi dizia assim, você quer saber o grau de elevação de um povo, de uma comunidade? Avalie a maneira como ele cuida, como ele trata dos animais, né? Então, meus amigos, olha, eu vou mostrar para vocês por que tanto no livro do Bacelli quanto nesse texto está referida essa expressão. Nós devemos cuidar dos animais como os anjos cuidam de nós. Olha outra obra psicografada por Chico Xavier, Cartilha da Natureza. Vocês conhecem esse livro? É maravilhoso. Ele faz poesia para o vento, para a água, para todos os elementos da natureza. Então, quem faz o prefácio desse livro, psicografado pelo Chico, é Emmanuel. E ele diz assim, Emmanuel, no prefácio, a natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas, cada pormenor com significação particular. É preciso, contudo, que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que lhe falam ao coração. São as vozes da natureza, né? Então, uma das poesias de Casimiro Cunha, no capítulo 27, são 10 versos sobre os animais. Eu não me aguentei, eu coloquei aqui o primeiro, o segundo e o último. Vamos ver os versos. Primeira estrofe. Na casa da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos de toda a vida que brilham em toda parte. Depois, no segundo, estas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas de amor divino na esfera dos animais. E olha o final. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. Não é bonito isso? Que coisa linda, né? Bom, vamos voltar ao livro do Bacelli. Outro caso bonito, olha o caso da Aninha. Sabe quantos casos tem nesse livro do Bacelli? 50. E quando eu preparei esse assunto, eu fiquei, meu Deus, é muito caso. E todos são muito interessantes, né? O caso da Aninha. A gata Aninha um dia comeu uma lagartixa e envenenou-se. É uma gata do Chico.
Chico internou numa clínica veterinária e estava almoçando quando ele ouviu uma voz: Chico, ela está partindo. O Chico deixou o prato, foi até a clínica e ainda chegou a tempo de presenciar o desencarne da Aninha, né? Ela tinha um filhotinho e o Chico ficava muito consternado porque ele ficava miando pela casa procurando pela mãe. Aí o Chico pegou o filhotinho, pôs no colo e conversou com ele, disse assim: olha, calma, meu bebê, ela vai renascer aqui entre nós. Os espíritos me dizem que o animal com algum progresso sempre volta ao ambiente em que nasceu, não é? Esse caso então está no... o Bacelli relata que está no livro Aulas da Vida, de Psicografia de Chico. E eu também coloquei esse caso nesse meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, no capítulo 6, né? Olha, meus amigos, é caso que não acaba mais. Outro caso interessante também, no livro do Bacelli, o Chico comprou o cavalo. Eu me lembrei até de Carbachuto, que também começou a comprar os animais que ele via sofrendo, né? Estando na Praça dos Correios, em Uberaba, Chico presenciou terrível cena em que o carroceiro açoitava o seu cavalo, obrigando-o a puxar uma carroça pesada pelo forte aclive, pela subida do Morro da Onça. O Chico ficou muito chateado, conversou com o carroceiro, mas ele não cedia. Não cedia, até que o Chico disse assim: escuta uma coisa, quanto custa esse cavalo? Aí ele deu o preço, o Chico falou: eu vou comprar. Mandou desatrelar o cavalo da carroça, levou para um terreno e aposentou o cavalo. E depois outros animais que ele via também sofrendo, ele resgatava e acabava pondo lá, né? Então ele concedeu a esse animal e a outros uma aposentadoria em pasto verdejante. Olha cada história. Olha, mas voltando àquela primeira pergunta que eu mesmo me fazia, animais de sofrimento, também no livro do Bacelli ele relata que nesse livro Aulas da Vida, tem casos referindo ao sofrimento dos animais. E eu logo vou citar alguma coisa do livro dos Espíritos, na 602, né? Kardec pergunta: se os animais estão isentos da lei de causa e efeito, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Meus amigos, essa é uma questão dentro do meio espírita. Porque, de modo geral, mesmo no sofrimento humano, a gente, quando tem uma doença, uma deformidade, algum contratempo, a gente fala assim: o que será que eu fiz em outra encarnação, não é? Mas André Luiz, no livro Libertação, ele traz um conceito muito importante, porque ele diz assim: existe o sofrimento e expiação no ser humano, mas nem todo o sofrimento do ser humano é por expiação, por reparação. Muito do sofrimento do ser humano e também de todos os outros seres vivos é oportunidade de ensino renovador. Então o sofrimento dos animais é oportunidade de aprendizado, como grande parte do nosso sofrimento também, né? Eu vou mostrar. Mas o Bacelli cita o caso de uma página psicografada por Chico Xavier de Emmanuel, que ele diz assim: ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa, sofre-se também aganiando os preciosos recursos para obtê-la. Ou seja, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que a gente ainda não sabe, o próprio aprendizado implica pelo menos um desconforto. Uma criança pequena na nossa casa vai para a escola. Um dia lá em São Paulo, chovendo, fazendo frio, a gente vai ao leito dessa criança de 5, 6 anos, acorda a criança para ir para a escola. Se a gente oferecesse outras duas opções, diria assim: meu filho, você quer ficar na cama, continuar dormindo, ou você quer ir daqui para o play center? Qual a última opção que ele escolheria das três? Ir para a escola. O que a gente faz? Leva a criança para a escola. Assim a vida faz com todos nós, com todos os seres vivos, né? Coloca-nos frente às lições da escola da vida para a gente aprender. Continuando um pouquinho nisso, meus amigos, ainda na 602, que trata desse caso, para os animais não existe expiação, né? E volta lá no livro Libertação, André Luiz dizendo: o sofrimento é reparação ou ensino renovador. Então
meus amigos, em relação ao sofrimento, eu gosto muito desse filósofo britânico muito antigo, Jeremy Bentham. Ele fala assim: olha, a gente não precisa fazer pesquisa para demonstrar se os animais pensam, se os animais se comunicam, se os animais têm linguagem. A única pergunta que devemos fazer é essa: os animais sofrem? O que vocês acham, meus amigos? Os animais sofrem? Sofrem. Já é o bastante para despertar a nossa responsabilidade em respeitar o sofrimento dos animais e, mais ainda, não lhes provocar sofrimento, porque a maior parte do sofrimento dos animais que estão próximos de nós, ou dentro da nossa casa, ou dos quais nós nos servimos, o sofrimento deles é causado exatamente pelo ser humano. Então, meus amigos, olha, eu trato desse assunto nesses 2 livros, A Questão Espiritual dos Animais, e nesse livro que eu lancei agora, Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz. Nesse livro aqui, Animais na Escola Evolutiva, eu fiz 3 capítulos falando do sofrimento dos animais. Os 3 capítulos eu comecei assim: Animais e sofrimento sob a responsabilidade do ser humano. 2 pontos. Primeiro capítulo, que é o 6º, acho. Relativo a animais de produção, aqueles que são criados industrialmente para abate e consumo. É o caso dos bovinos, suínos, frangos. E é o caso também daqueles que produzem leite, as vacas leiteiras e as galinhas poedeiras, não é? Todos esses animais são intensamente submetidos a sofrimentos. No capítulo 7º, eu coloco mesmo a primeira parte do texto, do título do capítulo, e digo em seguida: animais que são utilizados em testes e pesquisas não invasivas. Porque tem algumas pesquisas em animais que elas são só de observação. Por exemplo, você vai observar o comportamento de um animal, você vai ver quantas vezes ele vai ao ninho. E o fato de observar o comportamento do animal não é uma pesquisa invasiva que lhe causa sofrimento, mas muitas são. Então eu coloquei testes e pesquisas de laboratório que são invasivas, que causam sofrimento aos animais. E no capítulo 8 eu volto ao assunto falando da utilização... Tá ligado? Falando da utilização de animais que são utilizados em espetáculos de... Está dando uma ressonância. Acho que está perto do seu. Tá bom. De animais que são usados em espetáculos de diversão e entretenimento humano, como rodeio, vaquejada, animais de circo, rinhas de galo, rinhas de pitbull, puxada de cavalos que tinha lá no sul, e uma porção de outras. Eu pergunto para vocês, meus amigos, será que a gente precisa se divertir à custa do sofrimento dos animais? Não é? Há mais de 30 anos, como médica veterinária, eu sou voluntária junto ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. O que eu faço lá? Então, a Sônia Fonseca, que é a presidente do fórum, ela me liga e fala assim: Vênia, tem, por exemplo, essa puxada de cavalo, lá no sul tinha, agora o fórum conseguiu parar com ela. Então é assim, em alguns municípios lá de Santa Catarina, eles lameiam uma estrada, geralmente numa subida, tiram as rodas da carroça, atrelham uma parelha de cavalos, 2 cavalos, e vão pondo peso lá nas carroças, 1.000 quilos, 1.500 e tal, e vão gritando e fazendo aquela turba para ver quanto os animais são capazes de puxar subida acima, né? Então eu fiz o parecer, falando como os animais sofrem, os cavalos, a responsabilidade de fraturas nas pernas, de várias coisas. Bem, então, afinal, por conta disso e de outros veterinários que também participaram, aquilo tá proibido, né? Está parado. Mas é assim, quantas coisas os seres humanos insistem para ainda utilizar os animais nesses espetáculos? Já deviam ter parado há muito tempo. Os 2 primeiros, a utilização de produtos de origem animal e também a utilização de animais de pesquisa, é uma coisa que não vai parar amanhã, não é?
Mas já existem grupos pesquisando maneiras de diminuir o sofrimento dos animais. Isso um dia vai acabar, mas a gente tem que ter paciência. Emmanuel mesmo diz que no mundo inteiro milhares de famílias vivem, sustentam a sua família nesse tipo de trabalho, que não pode parar de repente, né? Mas esse aqui já devia ter parado há muito tempo, né? Mas o pessoal do agronegócio tem uma força extraordinária. Quando a gente pensa que dá um passo para frente, eles vêm com os recursos e aquilo volta 2 passos para trás. Mas aos poucos a gente vai conseguindo sempre algum avanço. Meus amigos, e o que vocês dizem disso aqui? A chamada humanização dos animais. Por exemplo, o microfone não está gostando desse lado, vocês desculpem, viu? Não tem nada a ver. Bom, então é assim, meus amigos. A pessoa pega um cachorro, um gato, leva para casa. Aí você passa pelo Parque Ibirapuera, lá em São Paulo, tem alguém conduzindo um carrinho, que não é carrinho de nenê com cachorro, não. Existe uma indústria que fabrica carrinhos específicos para animais, para gato, para cães de pequeno e de médio porte. O cachorrinho está com óculos escuro, boné, mochilinha nas costas, 4 tênisinhos nas patas, ele não anda mais, ele fica no carrinho, a pessoa fica passeando com ele. Acho que agora está certinho. Agradeço, viu? Então, meus amigos, olha, desde 1960, foi feita na Inglaterra uma atividade coordenada por um biólogo chamado Dr. Bramble, Roger Bramble. Então, assim, uma ativista da proteção animal, ela percorreu algumas fazendas e fez um relatório de tudo que ela encontrou de crueldade e maus tratos para com animais de fazenda. Mandou para o governo aceitou, nomeou esse comitê, o comitê percorreu as mesmas fazendas, e esse indivíduo que era o líder do comitê, o Roger Bramble, ele estabeleceu o primeiro código ético de atuação das pessoas para com os animais de produção. São as chamadas 5 liberdades de Bramble. Então é assim, todo animal deve estar livre de fome, de sede, de doença, de maus tratos e livre para expressar o comportamento natural da espécie. Olha, nós estamos no século XXI, nem isso estamos fazendo, de permitir que esses animais que nós recolhemos na nossa casa exerçam o comportamento normal da espécie, não é? Então, nós temos que rever uma porção dessas coisas. Mas olha, meus amigos, que boa notícia. Coisas que eram tradicionais, como a caça da raposa lá na Inglaterra, já está proibida desde 2005. Na Espanha, também as touradas estão proibidas desde 2012. Mas em toda a Espanha? Não, na Catalunha. Porque os madrilenhos são muito teimosos, ainda tem touradas por lá, né? Mas um dia isso também vai acabar. Então, meus amigos, olha outra psicografia de Chico Xavier, livro Missionários da Luz, capítulo 4, o mentor Alexandre. Ele diz assim: no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, somos verdugos cruéis, e sem amor para com eles, chamados aqui de inferiores, não podemos contar com a proteção dos superiores. É claro, se eu maltrato os animais, se eu faço atos de crueldade com os animais, depois faço uma prece pedindo que os mentores me ajudem, eu teria algum merecimento em relação a isso? Não, não é? Então, os mentores nos ajudam, mas as vibrações de luz não penetram no meu envoltório aqui, que é todo negro, de fluidos densos, né? Como sempre acontece. Então, meus amigos, olha, nesse livro, o que eu fiz? A doutora Marlene sempre nos orientava para fazer varredura das obras de André Luiz e colocá-las em publicações, em palestras, para divulgar informações que depois a ciência viria confirmar. Chegou um dia, eu disse assim, sabe de uma coisa? Eu sempre cito André Luiz, as psicografias do Chico, eu vou fazer uma varredura dos livros do Chico. E fiz isso durante quase 2 anos. E agora lancei o livro. Então tem várias publicações de Chico, inclusive de André Luiz, e inclusive as que mais me deram subsídio foram essas. O único livro que não é psicografia do Chico é esse penúltimo, aquela Conduta Espírita. Ele é todo psicografado pelo Valdo Vieira, mas eu também coloquei porque
é literatura do repórter da espiritualidade, né? Olha, meus amigos, quanta coisa a psicografia de Chico nos trouxe de conhecimento sobre os animais. Se a gente sair ali fora na esquina e toda pessoa que passar, a gente perguntar: o que você acha, os animais pensam? Quais vocês acham que seria a resposta mais frequente? Ah, não, quem pensa é o ser humano, os animais não pensam. Errado, os animais pensam. A ciência acadêmica hoje já demonstra que os animais pensam. E André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, ele traz uma informação maravilhosa. A angelitude transmite o seu pensamento com o colorido das suas emoções em raios ultra super curtos. Eu penso, meus amigos, que deve ser o caso de Cipriana, naquele livro No Mundo Maior, capítulos 4 e 5. Vocês se lembram disso? André Luiz e Calderaro estão frente a Pedro e Camilo. Pedro matou Camilo, Camilo quer se vingar do Pedro, está um processo obsessivo terrível. E eles dizem assim: nós não temos ainda as vibrações de amor que esse caso precisa, e solicito a ajuda de Cipriana. Ela vem, se materializa no plano deles, é uma cena maravilhosa, e ajuda o processo. Continua André Luiz: a mente humana transmite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. E diz assim: a maior parte de nós passa a encarnação inteira sem vibrar um único minuto em ondas curtas, que seriam ondas de amor assim muito, muito, muito sublime, né? De modo geral, vibramos em ondas longas e médias. E os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Agora, meus amigos, tem uma informação complementar de André Luiz, mesmo pela psicografia de Chico. Está no livro Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Ele diz assim: o homem infraprimitivo que está emergindo da animalidade como candidato à fase humana, ele vai trabalhar o seu pensamento, ainda fragmentário, para torná-lo pensamento contínuo, através da conquista da linguagem falada. O capítulo é maravilhoso, não dá tempo de contar para vocês aqui. Mas os animais pensam sim. E nesse mesmo livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, lá no final, capítulo 18, tem uma pergunta que eu não sei quem faz, que é assim: dentre todos os animais superiores, entendam-se os mamíferos, abaixo do homem, qual é o detentor das demais dilatadas ideias fragmento? Os espíritos respondem: olha, o cão, o elefante, o cavalo, o muar, o gato e o macaco. E completa: são os animais de vossa experiência usual os mais amplamente dotados de riqueza mental com introdução ao pensamento contínuo. Mas não é de hoje para amanhã que os animais vão ter pensamento contínuo, né? É em todo o processo evolutivo que é absolutamente milenar. Vocês repararam que ele põe de vossa experiência usual? Porque se ele não tivesse colocado isso, a gente teria que colocar também o golfinho, a baleia, que tem assim um cérebro muito desenvolvido, né? É muito bonito. E olha que informação importante no livro No Mundo Maior. O papel do cérebro. Calderaro diz: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. É isso que eu faço lá na veterinária. Eu estudei a estrutura do cérebro humano. Primeiro eu fui na faculdade de medicina, fiz um estágio de 3 meses. Depois eu fui na veterinária e comecei a estudar o cérebro dos animais. Sabe a conclusão que eu cheguei? As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Ou seja, o modelo é o mesmo. Todas as espécies que têm cérebro é o mesmo modelo. O que varia é o número de neurônios que integram esse modelo, não é? Eu acho que os meus ex-alunos de pós-graduação lá no fundo, olha, o Wilson, Nair, Alain e Rosângela, acho que podem confirmar isso, não é? Porque eles estudaram comigo lá o cérebro dos animais, né? Bom, então vamos lá. Animais e consciência, meus amigos, olha o atrevimento de Calderaro através da psicografia de Chico Xavier. Por isso é que eu cito a fonte, né? Porque se eu chegar aqui e falar: olha, meus amigos, a potencialidade da consciência,
já existe no mineral, naquele seixo lá no fundo dos rios. Vocês iam dizer, mas de onde a Evênia tirou isso? De que baú? Olha o baú aí que é, por isso que eu cito, olha. Calderaro no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulo 3. Olha o que ele diz. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Vocês se lembram o que é crisálida? No ciclo reprodutivo da borboleta e de outros insetos, ele põe os ovinhos numa folha. Cada ovinho daquele vai virando uma pequena larvazinha. Aí ela come as folhas da sua predileção, come, fica bem gorda. Ela começa a secretar pelas glândulas salivares um fio viscoso. E ela começa a se enrolar naquele fio e forma um casulo. Quando essa larvinha está dentro do casulo, é chamada pupa. E ela fica ali mais ou menos 15 dias. Ali ela sofre um processo de lise, de destruição de vários órgãos. E essa matéria, o princípio intelectual dela, inteligente dela, usa para fazer o corpo da borboleta. Nesse livro meu, Animais na Escola Evolutiva, eu tenho um capítulo que eu coloco também pela obra de Evolução em 2 Mundos de André Luiz. Porque ele fala a metamorfose que acontece nesses animais. E compara com o nosso desencarne. Aí eu coloquei no capítulo a metáfora da metamorfose animal, né? Porque ele explica, com base nessa metamorfose, como é que acontece o nosso desencarne e como o nosso espírito aproveita essa matéria de lise das células para recompor o nosso perispírito, que agora está numa condição desligado da matéria. Isso é maravilhoso, né? Então, esse assunto não para mais, viu, meus amigos? A gente vai ter que passar várias encarnações estudando isso. E olha o Chico psicografando Emmanuel. Emmanuel tem frases maravilhosas, tanto que na nossa camiseta do Nuvete, eu coloquei nas costas essa frase de Emmanuel, olha, no livro Emmanuel. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. E Emmanuel traz no seu livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, muitas noções a respeito do processo evolutivo dos seres, né? Então, olha, os antropóides das cavernas espalharam-se pelo globo. Ele conta tudo, como André Luiz em Evolução em 2 Mundos, como aconteceu o processo evolutivo dos seres, né? Vamos lá. Agora, meus amigos, olha outra coisa que tanto André Luiz quanto Emmanuel insistem, e outros autores espirituais, como é o caso de Irmão X, o caso de Alexandre e Missionários da Luz. Então ele diz assim, olha, o Irmão X, em Cartas e Crônicas, capítulo 4, Treino para a Morte. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Meus amigos, eu estou dizendo isso, eu tenho capítulo também nos 2 livros. Isso aqui é um assunto pessoal do livre-arbítrio de cada um. Porque cada um sabe o seu momento. Eu tenho amigo que dizem, eu gostaria de deixar de comer a carne dos animais, mas eu não consigo. Eu falei, ainda não é o seu momento. Cada um que sabe de si. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para condenar ninguém. Cada um escolhe os seus atos conforme o seu próprio desejo, né? Bom, mas olhem, meus amigos, esse é um dos últimos casos que é maravilhoso. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Perdidos na Gruta. Então é assim, olha, Chico e seu irmão José, ainda encarnado, eles alguém pediu para eles irem a uma profunda caverna que era toda escura. Eu que sou claustrofóbica, eu jamais entraria numa caverna dessa, né? Então, para buscar uma certa erva, para fazer um remédio para alguém que estava com reumatismo grave. E lá foram os dois, ainda bem que levaram o cachorro Lorde. No caminho, eles foram falando de algumas coisas. Ah, você viu aquele fulano lá, nosso vizinho? Ah, e falavam mal da criatura. O outro dizia, e o fulano então, o outro? Ah, pelo amor de Deus, esse tal. Eles foram criando um clima vibratório denso, antes de entrar na bendita da caverna.
que foi muito desfavorável para o que aconteceu. Aí eles foram lá, foram entrando, levaram uma vela que eles acendiam e foram naquele escuro até que acharam a erva, colheram a erva e começaram a querer voltar. E não achava mais o caminho. Então, será que é para cá? Será que é para lá? Começaram a gritar. Apareceu a mãe deles, a dona Maria João de Deus, apareceu para o Chico e falou assim: olha, isso está acontecendo porque vocês criaram um clima denso falando mal das pessoas. Vocês precisam reformular a sua atitude. E eles falavam: mas a gente quer sair daqui. Então, olha o que ela disse para eles, na continuidade: olha, após colherem a erva tal, então ela disse, recomendando então a prece, depois de dar uma bronca neles, falou: façam prece, os espíritos vão ajudar. Novamente, estude a mãe. Aí, a mãe disse para eles: vocês estão aqui com o Lorde, então vocês saber que na natureza um ser ajuda o outro, e nem sempre o ser humano é aquele que vai ajudar todo mundo, às vezes ele precisa de ajuda. Neste momento quem vai ajudar vocês, tirar vocês daqui é o Lorde, é o cachorro. Soltem o Lorde, ele vai achar o caminho. Soltaram o Lorde, ele depressa achou o caminho, e eles saíram de lá, né? À luz do dia, meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus. Que beleza de caso, né? De lição, maravilhoso mesmo. Os animais nos ajudam muito, né? Lá em casa, principalmente por conta dessa minha filha que me acompanha aqui, a Cristiana, gente, tudo quanto era bicho, sarnento, quebrado, que ela encontrava na rua, no pátio da faculdade, que ela também fez veterinária, ela levava para casa, né? Chegou uma hora, eu falei: olha, aqui virou um hospital veterinário subsidiário do hospital da USP, porque não cabia mais bicho doente, quebrado, sarnento lá na minha casa, né? Bem, então, mas os animais nos ensinaram tanta coisa. Um dos últimos animais que a Cristiana coletou lá na faculdade foi uma cachorrinha quase recém-nascida, ela tinha mais ou menos um mês. A Cristiana, no final da aula, porque lá na veterinária, o pessoal leva os animais, quando não tem o que fazer, ou o tratamento é muito caro, sabe o que eles fazem? Largam lá, vão embora. E pelo regimento da faculdade, todo animal que é deixado lá, ele tem que ser eutanasiado. A Cristiana passou, viu aquela cadelinha branquinha, levou para casa. Ela estava numa fase terminal de sinomose. São 3 fases a sinomose. Primeiro ela dá uma fase respiratória, ou digestiva, depois uma respiratória, ou digestiva, uma das duas, uma primeira, segunda, e a terceira fase nervosa. Geralmente, quando o animal entra na fase nervosa, ele não tem retorno. Aí a gente pôs o nome de Nana. A Nana já estava na fase nervosa. Bom, levei para os colegas veterinários e faz prece, água fluidificada e tudo mais. Essa Nana sobreviveu. Ela sobreviveu, mas ela ficou sequelada. Ela enxergava muito pouco, ela ficou com a coluna tortinha. Ela não era assim, ela era uma vírgula. E uma das patinhas, ela ficou com uma mioclonia, ficava mexendo sempre. Então, essa Nana passou um tempo, quando ela começou a entrar no cio, ela começou a ter convulsões. Levei num colega veterinário, que era neuro, e ele fez o eletroencefalo dela, a Nana estava com epilepsia. Então, ela tomava remédio 2 vezes por dia, para reter as doses. E chegou no fim do ano, a gente passava sempre o final do ano no interior, na casa dos meus pais. E eu deixei a Nana na casa de uma moça que era a nossa empregada, porque ela estava acostumada a dar uma das doses da tarde para a Nana. Ela ficou lá 3 dias. Quando eu fui buscar a Nana, então era outra casa vizinha, aquele quintal que é comum a várias casas, eu vi que do lado tinha um cachorro cheio de carrapato. Eu falei: meu Deus, só faltava essa Nana pegar alguma doença desses carrapatos. Levei para casa, a Nana também estava cheia de carrapato. Demos banho na Nana, tiramos os carrapatos. Bom, passou uns dias, ela começou a ficar ictérica, com o branco do olho amarelado. Levei a Nana outra vez no colega clínico. O que a Nana tinha? Pegou erliquiose, que é uma doença que ela ela refina o sangue. E isso possibilita AVC.
A Nana, depois de tudo que ela passou e que ela tinha, ela teve um AVC e ficou paralítica, inteirinha, paralisada, paralisia espástica. Ela era que nem um bacalhau, ela ficou esticadinha, dura, ela só mexia a boca um pouquinho, os olhos, e assim a pontinha da orelha, né, Cris? A Cristiana fez uma UTI lá na minha copa, com um colchãozinho de água, e vira a Nana para lá, vira a Nana para cá, tudo. Bom, a Nana durou 7 meses. E a gente, então, nas preces do Evangelho, falava Konrad Lorenz, que é um biólogo que foi prêmio Nobel, pela maneira como ele investigou os animais. E ele deu uma comunicação pela mediunidade através de aparelhos, que ele era líder de uma equipe que recebia os animais desencarnados no plano espiritual. O que a gente fazia, Cris? Konrad Lorenz, pelo amor de Deus, vem buscar a Nana. Vem buscar a Nana, chega, né? Assim mesmo, trata da Nana e dá caldo de alimento para a Nana, põe a Nana no sol, tira a Nana do sol. A Nana viveu 7 meses, mas ela ensinou muita coisa para a gente. Então eu sempre digo assim, olha, se eu conseguir me conduzir na dor e na doença, como os meus animais se conduziram, eles ficam quietinhos lá, não falam, por que Deus esqueceu de mim? O que será que eu fiz na outra encarnação? Não. Eles ficam quietinhos lá, morrem, não incomoda ninguém. Falo, olha, se eu conseguir me comportar como os animais, na dor e na doença, eu já terei tido um progresso espiritual, né, Ricardinho? Então, os animais ensinaram muita coisa para a gente, né? Então, meus amigos, olha, eu vou terminar, porque eu não poderia falar dos animais sem falar de Francisco de Assis, né? Então, eu vou falar eu fiz um resumo de um capítulo do livro Gênese da Alma, de Caiba Schutel. Esse livro tem a primeira edição, é de 1924. O ano passado ele fez 100 anos. Há 100 anos atrás, quem falava em bem-estar dos animais, recolhia animais da rua, né? E relatava casos e casos de animais. Caiba Schutel fazia isso. Tem um capítulo que se chama Apelo em Favor dos Animais. Então, eu vou homenageando Francisco de Assis e agradecendo a ele tudo que ele nos trouxe de exemplo de amor aos animais, né? Porque ele chamava cada elemento da natureza de irmão sol, irmã lua, né? E ele foi pioneiro do que hoje se chama de visão ecológica. Então, assim, olha, meus amigos, vamos lá. Vamos à mensagem com a figura de Francisco de Assis. Apelo em favor dos animais. Está no livro Gênese da Alma, de Caiba Schutel. Eu fiz um resumo, que diz assim, olha: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais, sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios da enfermidade e dai-lhes repouso na velhice. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem e que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar. Olha o verbo que ele usa: estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede bons para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então, meus amigos, eu termino com essa imagem de Jesus, que não por acaso nasceu num estábulo cercado de animais. E a mensagem que ele nos deixou com esse ato, nós somos seres privilegiados. Porque, como diz a canção popular, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu não entendia muito essa frase, essa lição da canção popular.
Eu perguntei à minha irmã, que era pedagoga, já desencarnada, e ela disse assim: Irvênia, em pedagogia, em educação, aprender significa mudar o comportamento. Quanta coisa nós citamos, nós já sabemos, mas não mudamos o comportamento. Então, a nossa lição que nós temos que sair daqui com isso, tudo isso que Jesus nos trouxe, nascendo no estábulo, Chico Xavier nos trouxe, tantos elementos assim, espíritos nobres nos trouxeram, é para que a gente mude o nosso comportamento. Vamos tentar? Então, pessoal, olha, agradeço a presença de todos, viu? De vocês estarem aqui comigo. Eu vou assim com o coração cheio de alegria, pela tarefa e pelo encontro ou reencontro com todos vocês, viu? Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos.